E a mão invisível no mercado mais uma vez tá onde? É isso aí, no UC do trabalhador. Olá, terráqueos! Hoje o Ian Neves vai contar pra gente qual é a solução da burguesia para acabar com a fome. Já posso imaginar que não vai ser uma solução muito boa, né? Acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, por isso eu trouxe esse vídeo hoje. Mas antes de começar a reagir, já deixa aquele like, inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você puder e gostar do meu trabalho, contribua a partir do Apoia-se ou se torne membro aqui no canal. Bora lá! Vamos começar começando aqui, né? Vocês sabem que eu abordo pautas não tão quentes. Eu costumo abordar pautas mais mornas, porque como eu não tenho uma equipe muito grande, eu preciso de tempo para depurar as notícias. E ontem à noite a gente foi surpreendido com uma coisa que fugiu um pouco à regra, porque isso aqui não tinha como deixar de falar. E eu vejo com uma frequência muito grande a Duda, que é a minha roteirista, se transformando, se transmutando em coringa, procurando notícias pra gente comentar aqui na live, né? Ontem foi um dia desses. Foi um dia que a senhorita Duda Bolshi tornou-se coringa. Então vamos lá, gente. O que eu vou trazer aqui é uma coisa que dá pra gente trazer muitas reflexões junto, né? É uma das provas de como não existe absolutamente nada acima do lucro pra burguesia, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, né? Deixa eu fazer um repeteco aqui com vocês. Vocês que são mais velhos ou que pelo menos pesquisaram sobre isso, lembram qual foi a principal pauta do governo Lula quando ele foi eleito em 2002? Vocês lembram disso? Se eu perguntasse pra vocês, qual foi a principal pauta do governo Lula em 2002? Eu não sei, mas eu chutaria que é a mesma de agora, né? A fome. O pobre vai poder comprar sua picanha, o pobre vai poder fazer o seu churrasco, comprar sua cerveja. Eu acredito que seja a mesma coisa. Amor, fome zero, exatamente. Você já matou a charada, fome zero. Fome zero. Verdade. Erradicação da fome. Exatamente. O Lula foi eleito falando que ele queria que todo brasileiro pudesse tomar café, almoçar e jantar. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrir de vergonha. Por isso, defini entre as prioridades de meu governo o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. E aí eu pergunto pra vocês, qual que é a tônica do governo Lula 3 que foi eleito agora? Eu já antecipo, que todo brasileiro consiga tomar café, almoçar e jantar. Ou seja, o Lula entra em 2002 querendo erradicar a fome e entra agora querendo erradicar a fome. O que eu tô querendo dizer com isso? Entre Lula 1 e Lula 3, o Brasil não deixou de ser capitalista. O Brasil continua capitalista. E a fome no capitalismo é não só algo que não consegue ser superado, como é necessária. Então, vale a pena ver de novo a fome no Brasil, né? E olha só, o que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com esse combate à fome constante que é travado por muitos governos social-democratas ao redor do mundo e que é uma coisa meio enxugar gelo. Não que eu esteja dizendo que as políticas que o governo Lula tomou não foram importantes, tá, gente? Quem tem fome tem pressa e, novamente, eu não sou a favor do socialismo como cura para todas as doenças, tá? Então vamos lá. Sexta-feira o Lula teve um daqueles encontros com ministros. Aqueles encontros que ele coloca uma pauta comum com os ministros. E uma das coisas que ele falou nesse encontro, dentre várias outras coisas, foi que é preciso diminuir o preço dos alimentos no Brasil. Uma das prioridades para 2025 é a diminuição do valor dos alimentos, beleza? E nós temos agora um tema muito importante. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? É reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. E o que ele fez? Ele pediu para que os seus ministros, que muitos são de extrema-direita, diga-se de passagem, e as entidades que lidam com produção e distribuição de alimento, pensem em soluções. Gente, até onde eu sei, eu não sou uma entidade. Vocês acham que eu sou uma entidade? Até onde a definição de entidade me é conhecida, eu não sou uma delas. Mas eu tenho uma ideia. Ninguém perguntou, mas eu tenho uma ideia. E uma ideia que talvez já tenha passado
pela cabeça do Lula. Chama reforma agrária. Reforma agrária. Talvez vocês já tenham pensado, talvez vocês já tenham ouvido falar. Talvez vocês já tenham ouvido a camarada Luna falar em inúmeros vídeos dela sobre reforma agrária. No último vídeo que eu falei da Venezuela e das comunas, inclusive, tem eu falando que reforma agrária, sempre falo, reforma agrária. Que uma das soluções para baratear alimento é reforma agrária. Mas como a gente tá no governo do Concilia e Concilia, obviamente que isso aqui não foi uma das pautas, tá? E vamos lá, vamos ver o que realmente aconteceu. A Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, elaborou prontamente, também conhecido como ontem, um documento com sugestões de, abre aspas, ações concretas, para controlar a inflação e tornar o acesso aos alimentos mais acessíveis para a população, fecha aspas. Eu só queria fazer um parêntese aqui rapidinho, ó, vou voltar. Reparem essa foto. Se parece bastante com a população brasileira, não se parecem essas pessoas? Não, né? Era só isso mesmo, vamos voltar. Só fica com isso em mente, tá? Fica com essa foto, eu quero que vocês guardem ela na cabeça. Ações concretas, hein? Associação Brasileira de Supermercados e ações concretas. Chat, vocês são pessoas que têm a imaginação fértil? Porque eu acho que vocês mesmo que se julguem com a imaginação fértil não vão conseguir pensar nisso aqui. A associação defende mudar o prazo de validade de alimentos para baixar valores. Assim... resolvido, exatamente, resolvido. Eu gosto que quando eu não tenho o que comentar, o chat comenta por mim. É sério isso, gente. É sério isso, gente. Cara, outro meio eu falo, né? Nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda. Problema resolvido. Ai, vamos lá. Quando você compra algum alimento, tá escrito válido até 20 de fevereiro, uma coisa assim. O que eles estão sugerindo? Adotar o modelo dos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram, mas nos Estados Unidos está escrito Best Before, que significa melhor consumir antes. Ou seja, pode passar, vir escrito melhor consumir antes de 20 de fevereiro. Mas se quiser comer depois, pode também. Ou seja, como a gente sempre diz aqui no canal, o Brasil importando tudo que tem de pior dos Estados Unidos, né? E fica pior, porque eu não sei se vocês repararam, a associação defende mudar prazo de validade de alimentos para baixar valores. O que isso quer dizer? Bom, no lugar do alimento vencido ir para o lixo, ele vai ser comercializado com preço reduzido. E aí você, desavisado, pode pensar o seguinte: ah, mas realmente existe muito desperdício de alimento. Comida que está fora do prazo de validade ainda dá para ser consumida. Então, comer coisa fora da validade já é absurdo, tá? Já é absurdo. Doar comida fora da validade já é absurdo. Já é absurdo. E por que eu digo que é absurdo? Porque se produz comida dentro da validade o suficiente para todo mundo, tá? Agora, vender comida fora da validade, aí o bagulho fica louco. Pensem que é um nível de absurdo, tá? É, gente, olha só. Aquele prazo de validade que tem no alimento é o prazo de prateleira que ele vai estar com as características daquele alimento garantidas. Então, a gente coloca o prazo de validade, mas aquele alimento normalmente dura mais um tempo do que aquele tempo de prateleira. Mas para assegurar, né, as empresas de não sofrerem processos se alguém comer um alimento fora da validade, né, e passar mal ou algo do tipo, esse prazo de validade ele tem escrito exatamente para as pessoas saberem que até esse prazo de validade, todas as características que o fabricante fala que aquele alimento tem, elas vão estar garantidas. Uma vez que aquele prazo de validade passa, se você ingerir ou não, e se você passar ou não, é problema seu. É para isso que o prazo de validade do alimento serve. E aí, por mais que aqui na minha casa, de vez em quando, dependendo do alimento, eu possa ingerir fora do prazo de validade, porque eu sei que aquele alimento, quanto mais ultraprocessado, mais devagar ele estraga, então ele dura bastante mais do que o prazo de validade, quanto mais ultraprocessado ele for. Isso não é uma prática adequada de se fazer, nem uma prática super saudável de se fazer. Agora, aqui no mercado, perto da minha casa, tem sempre uma prateleira de produtos que estão mais baratos, que eles estão próximos ao prazo de vencimento. E, gente, é isso. Por mais que possa parecer uma ideia incrível, olha que legal, a gente produz alimento suficiente para alimentar não sei quantos planetas Terra. Então não era necessário vender produtos próximos do prazo de validade ou vencidos para ninguém, já que você não pode garantir que aquele produto vai estar com todas as características dele garantidas. Então, né?
Isso é só uma estratégia das empresas ganharem cada vez mais dinheiro com essa maquiagem de boa ação, né? Como sempre. E isso aqui me lembra quando a gente teve a ilustre presença de João Dória no governo. Eu chamo de presença no governo, né? Porque governador ele não foi. Quando ele disse que pobre não tem hábito alimentar, pobre tem fome. Vocês conseguem entender a violência dessa frase? É a farinata, exatamente. É pra quem defende ração humana. Se comer papelão e enchesse barriga, era isso que ele tava servindo. E aí, gente, vender comida vencida. É isso que eles estão propondo pra diminuir preço. Vender comida vencida. Óbvio que eu sou contra o desperdício, mas o que causa o desperdício é a lógica de produção capitalista. É a lógica de produção capitalista, não é o prazo de validade. E aí eu quero convidar vocês para outra reflexão. Vocês acham que a pessoa que sugeriu isso, a pessoa que sugeriu vender o bagulho vencido, come coisa vencida? Você acha que na geladeira dela tem coisa vencida? Você acha que se passar dessa data best before o cara vai comer? O cara que propôs isso. Você acha que se o iogurte grego dele passar do best before ele come? Nem fudendo, né? Ele come. Não come nem fudendo. Fora que as empresas que mais desperdiçam alimentos são os supermercados. Então você falar isso como se fosse, ai, que incrível, tô vendendo o alimento pra não desperdiçar mais. Desperdiça pra caraca, gente. Frutas, verduras e legumes, você vai no mercado, só vão estar as mais bonitas. O que vocês acham que eles fazem com as frutas que estão feias? Com os legumes que estão feios, que ninguém vai querer comprar, eles jogam fora. Eles não vão dar pra ninguém. Então é isso que o Ian tá falando. O problema não é a validade do alimento, e sim a lógica de lucro capitalista, que a alimentação é uma mercadoria. E a nossa saúde também, né? Então é aquela placa lá da Cátia Abreu, né? Cátia Abreu, se agrotóxico é bom, então bebe, porra. Se comida fora da validade é bom, então come, porra. Sabe? Essa é a placa que eu vou levar para o protesto contra isso aqui. E não tenho a menor dúvida, gente, de que logo logo vão aparecer estudos científicos, entre aspas, falando sobre como comer comida fora da validade não é tão ruim assim. A gente já falou sobre essa estratégia das empresas aqui também, né? É o lobby, que é o mesmo lobby utilizado pela galera do Ozempic. É essa coisa das empresas patrocinarem estudos para favorecer a utilização do produto que elas mesmas estão vendendo. Isso é uma estratégia que é conhecida e que a gente já falou aqui mais de uma vez. Lembrando daquele negócio, pode comer arroz com caruncho. Como substituir por macarrão agora que o arroz tá caro, etc. Essas matérias encomendadas pela indústria alimentícia para convencer a população a comer lixo sem reclamar. Aumenta a imunidade, exatamente, aumenta a imunidade. Descubra os benefícios do jejum, descubra os benefícios de pular uma refeição, né? E tem uma outra coisa que é, isso aqui vai ser empurrado falando que combate o desperdício de alimento, o que pressupõe que o desperdício de alimento é uma culpa individual. É uma coisa que é causada pelos nossos hábitos de compra e consumo. E não é isso, tá, gente? Não é isso. O capitalismo precisa da escassez e do desperdício para funcionar. É necessário desperdício e escassez para que o mercado de alimentos seja lucrativo. Porque se o alimento fosse abundante e distribuído como é possível que ele seja, as pessoas, as empresas, os supermercados que vendem esse alimento não iam conseguir fazer com que isso fosse lucrativo. É por isso que se combate tanto doação de alimentos em larga escala. É por isso. Existe toda uma retórica de não, porque se você... Olha que coisa perversa, eu já vi burguês falando isso. Ah, não dá pra doar porque se você doa alguma coisa pra um mendigo e ele passa mal, você que se fode. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um espantalho do espantalho se eu já vi um na minha vida. Não se doa comida porque isso diminui o preço dos alimentos. É, porque é caro doar, etc. Não se doa porque isso ia inundar o mercado com alimentos gratuitos que iam fazer o preço abaixar. É isso, é por isso que se queima safra de café, é por isso que se joga fora leite, é por isso que se destrói tomate, é por isso. Sim, o mendigo vai entrar com processo. O mendigo vai pegar um advogado, né? Ele vai pagar um honorário pro advogado para entrar com um processo contra o restaurante Dom do Alex Atala, que doou o negócio que fez ele ter piriri. É isso que vai acontecer, né? E é claro que essa não é a única medida, né? O Lula falou, elaborem medidas no plural. A Abraço falou, deixa comigo, cava uma falta que é gol. Cava uma falta que é gol, comemore que é gol, tá? Então vamos ver todas, é que essa aqui é a mais absurda de todas, né? Medidas propostas pela representante dos supermercados. Vamos lá. 1. Reestruturação do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, por meio do PAT e Social, com apoio à Caixa Econômica Federal, com potencial de economia da ordem de 10 bilhões anuais. Prestem atenção nesse final aqui. Ordem de 10 bilhões anuais de economia. Economia de quem?
Quem que vai economizar 10 bilhões, gente? Bom, vamos lá, o que é esse PAT, né? De forma bem simplificada, a empresa adere ao programa de forma voluntária, ou seja, já começou estranho, né? É só não se voluntariar se você não quiser. E a empresa se cadastra no Ministério do Trabalho. Aí ela escolhe como ela vai oferecer alimentação para trabalhador. Tem duas maneiras: refeitório, pode ser refeitório terceirizado, tá? Não precisa ser próprio, e vale alimentação. São esses dois jeitos, né? Eu trabalhei num restaurante na Toyota, né? De automóvel mesmo, na Toyota. Na época da faculdade, a gente tinha que fazer estágio, né? E eu fiz estágio na Toyota, no restaurante que tinha lá dos funcionários, e era terceirizado de uma empresa a qual eu era contratada para estagiar. Então, eu fiquei durante 4 meses acompanhando a nutricionista desse lugar, acompanhando as refeições. E, gente, lá era até ok, as refeições eram boas, mas é isso, a nutricionista tinha que fazer um malabarismo para ela conseguir encaixar o preço da refeição que a empresa pagava para os funcionários para dar uma alimentação saudável, gostosa, nutritiva, com um preço mínimo. Então, sabe como é essa lógica? Porque assim, o programa é incrível, mas na verdade, muitas vezes não funciona. E a gente sabe que não funciona. Tem empresa que dá umas marmitas que puta que pariu. E é isso, quanto mais cara a comida está, quanto mais os alimentos estão caros, maior a inflação, pior vai ficar a qualidade da alimentação dos funcionários que fazem parte do PAT. E aí os trabalhadores recebem ou a comida ou o benefício. O que a empresa ganha em troca? Porque é óbvio que ela não ia fazer isso pra nada, né? Ela ganha desconto no imposto de renda. Ou seja, ela tem um incentivo fiscal em troca de alimentar os seus funcionários para ficarem saudáveis e produtivos. E lembra que eu falei da economia de 10 bilhões? Então, é basicamente 10 bilhões que o Estado deixa de arrecadar em imposto. Essa economia de 10 bilhões é, na verdade, uma falta de arrecadação. O que é um absurdo, porque pensem o seguinte: essa burguesia aqui, essa burguesia defende política de austeridade o tempo todo para alcançar superávit fiscal. Defende o tempo todo que o governo não pode ficar em déficit fiscal porque blá 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 blá. E tem que cortar gasto e blá 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 blá. E é a mesma empresa que está sugerindo um programa que vai deixar de arrecadar 10 bilhões em impostos. Ou seja, como é que a gente atinge um superávit fiscal tendo esse tipo de corte de arrecadação? Cortando no teu cu. Cortando tudo que é benefício pros trabalhadores, que é o que a gente vai falar na segunda pauta de hoje. A mão invisível do mercado tá onde? Vai tomando o trabalhador. Não é cortando, não é arrecadando impostos dos mais ricos, é cortando dos mais pobres. E isso a gente tá falando de uma associação que arrecadou R$1 trilhão bruto em 2024. R$1 trilhão. Supermercados ultrapassam 1 trilhão em faturamento. Carrefour, Açaí e Grupo Mateus estão no topo do setor, diz a Brás. E se esses caras aqui que estão chorando para ter isenção fiscal para conseguir alimentar trabalhador de forma digna. Com refeitório terceirizado. Com T de tapioca, exatamente, com T de tapioca. Vamos lá, a segunda sugestão da lista, deixa eu ler aqui pra vocês. Segunda sugestão da lista foi uma bem bizarra. Lembra que a gente tava falando de redução de preço de alimento? Vocês acham, gente, que a Brás ia perder a oportunidade de enfiar lá no meio umas políticas que não tem nada a ver particularmente com alimento, mas que tem a ver com os interesses deles? A segunda sugestão é venda de remédios sem receita nos supermercados, com potencial queda dos preços em 35%. Venda de remédio sem receita em supermercado. Ai, Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso de verdade. Venda de remédio sem receita no mercado, entendi. Então aí a gente mata a população também, né? Dando remédio desenfreado, fazendo as pessoas ficarem viciadas por medicação. Eu quero que se foda a saúde de vocês, eu só quero dinheiro do meu bolso, pô. Gente, isso aqui eu não sei nem por onde começar. E isso aqui é um modelo bem dos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, consegue-se comprar remédio em qualquer esquina sem receita. E tem muita gente viciada em remédio. A saúde já é uma mercadoria no capitalismo, mesmo tendo o SUS, tá? O SUS é uma vitória gigantesca da classe trabalhadora. Vitória que só foi possível através de mobilização popular. E aí vocês imaginem o que é vender remédio no supermercado sem receita. E assim, o nível de mercantilização
que a saúde chega quando esse modelo que só podia ser importado dos Estados Unidos chegasse ao Brasil. A gente vê campanha o tempo todo a respeito de como se automedicar é perigoso, por uma série de questões. É perigoso para a saúde individual e é perigoso para a saúde pública também. Temos de exemplo a pandemia, né? Que provou isso pra gente. Surto de sarna no sul por conta do uso desenfreado de um antiparasitário chamado ivermectina. Surto de superbactérias resistentes nos hospitais porque a galera tomou antibiótico, azitromicina, adoidado. Então, meu amor, pouquíssimas atitudes que você toma não refletem no coletivo. Então, olha o perigo dessa questão de quererem vender remédio no supermercado sem receita. É bem complicado. E o que eles querem fazer é, nossa, mas imagina o quão barato seria o remédio se não tivesse receita e fosse vendido no mercado. Pois é, né, bicho? Quem será que sai ganhando com isso? Porra, vender remédio vencido sem receita no mercado. Realmente, o futuro é brilhante, né? A gente tem um imenso futuro pela frente. Ai, caraca, chorrindo, cara. Aí vamos para as outras medidas, né? 3. Redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito. 4. Isenção de imposto sobre doação de alimento. De novo, isenção de imposto, tá? Novamente, se as empresas vão doar alimento, tem que ter algum tipo de incentivo que faça sentido para elas. E vamos combinar aqui. Vocês acham qual tipo de alimento que eles vão doar pra galera? Vai ser alimento in natura? Vai ser frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas? Com certeza não, né? Com certeza vai ser uma grande miscelânea de ultraprocessados. Olha, incrível que são os supermercados. Lembrando que doar alimento nunca vai resolver, porque doar alimento entra em contradição com a própria lógica da mercadoria dos alimentos. Vale muito mais a pena para as indústrias destruírem alimento em excesso. A gente já falou sobre isso. Inclusive, se vocês querem um vídeo sobre isso, meu vídeo sobre o mito da fome no socialismo com o Thiago Santinelli fala sobre isso. A gente já reagiu aqui, vou deixar o card. Agora, gente, vocês não estão preparados pro quinto. Eu perguntei para vocês se vocês eram criativos e todo mundo aí que disse que era, tá descobrindo que não é criativo tanto quanto um burguês querendo fuder um trabalhador. Quinto, flexibilização dos contratos de trabalho. Eu vou lembrar para vocês qual que é a pauta aqui. A pauta é a redução do preço de alimento. E a mão invisível no mercado, mais uma vez, tá onde? É isso aí, no UC do trabalhador. O que os caras estão sugerindo? Se a gente puder pagar menos para os nossos funcionários no supermercado, talvez o arroz fique 10 centavos mais barato. Talvez. Talvez. Lembra que eu falei que eles não iam perder a oportunidade de meter aí no meio coisas que tem a ver com os interesses deles e só? Sexto, tem a ver com esse. Desoneração de folha de pagamento, especialmente pro primeiro emprego. Pega a visão, chat. Para pessoas com 60 ou mais. O que os caras estão falando é, se a gente puder explorar velho, ou gente que tá no primeiro emprego, talvez a alimentação fique mais barata. Pega a visão, chat. Aqui, ó, aqui você tem que matar um leão por dia. Aqui é poste na agulha, porra. E o último, gente, o último fez eu e a Duda perdemos tudo. O último, assim, foi a coisa mais aleatória, roleta russa, chat GPT das ideias. O último é... Atenção, hein? Atenção! Regulamentação dos jogos de apostas eletrônicos. Cara, sério. O Lula falou assim, ô supermercado, pensa aí numa medida pra diminuir o preço de alimento. O supermercado falou assim, regulamenta o tigrinho. Regulamenta o tigrinho. Qual que é o coletivo de jabutis? Jabutizes? E aí você pode estar pensando, Ian, mas regulamentar jogo de aposta não é bom? Então, gente, sabe o que é melhor do que uma empresa que tem práticas escusas operar sem ser regulamentado? Operar sendo regulamentado de maneira que a favorece. Vocês viram isso na regulamentação dos aplicativos de transporte como Uber e 99. É melhor para uma empresa predatória ter uma regulamentação favorável do que regulamentação nenhuma. É disso que eles estão falando, tá? É só liberar o tigrinho. Libera o tigrinho. Porque aí o trabalhador vai jogar no tigrinho e ter renda extra. Com a renda extra ele vai poder comprar arroz momiji, arroz japonês, para fazer poké na casa dele. Com sunomono e berinjela empanada e gergelim, preto e branco. Arroz vencido, sim. Pô, imagina quanto arroz momiji japonês a gente não poderia comprar se ele tivesse vencido, viu? Cheio de caruncho. Pô, já vem com proteína e os caralho, farinha panko, sim. Tudo vencido, não se esqueça. E aí, de sobremesa, você pode tomar um escitalopram sem receita. Genérico e vencido. Um omeprazol. Então, chat, pra concluir, vamos falar sério agora.
A fome é estrutural no capitalismo. Se vocês quiserem ver uma análise um pouco mais aprofundada, o vídeo do Thiago comigo fala um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, isso aqui é uma questão de economia política. Não é uma questão de, digamos assim, uma lógica moralizante. Ah, eu não vou doar porque eu odeio o mendigo, eu não vou doar porque eu odeio o pobre. Não é isso. É porque a escassez é o que torna o lucro viável. É necessário que haja desperdício e escassez para que os alimentos sejam lucrativos. É a mesma lógica de qualquer mercadoria, qualquer uma. Uma mercadoria, inclusive, com a própria força de trabalho. Por isso que o desemprego é estruturante no capitalismo. E é por isso que a gente diz que o capitalismo é um modo de produção irracional. Ele é baseado na lógica interna do capital e não nas necessidades humanas. E quando a gente fala de saúde, de trabalho, de alimentação, isso fica muito patente. E fica muito patente também qual que é o resultado de tentar conciliar interesses, né? Porque o Lula, que tem o interesse, como ele mesmo disse, de resolver a fome no Brasil pela segunda vez na história, tentou resolver isso com representantes de entidades privadas que não têm o menor interesse em resolver da maneira adequada. É de coçar o cu com prego. E pode ter certeza de que se um país do centro do capitalismo tem autonomia e soberania alimentar, é porque ele está gerando fome em algum outro lugar, tá? Lembrando pra vocês que chocolate belga é uma frase que deveria ser um paradoxo. Vocês já viram algum cacaueiro na Bélgica? A gente já viu a origem do cacau nesse canal aqui também. Café francês? Já viram um pé de café na França? Gente, com isso tudo em mente, eu queria mostrar duas matérias que saíram essa semana no Brasil de Fato, sobre essa alta nos preços dos alimentos e o que o governo está fazendo para tentar melhorar essa situação. Então, o governo está com um plano de redirecionar uma parte do Plano Safra e diminuir o imposto sobre importação para tentar baratear o preço da alimentação, que subiu 7,69% em 2024. Então, o Favaro já falou em redirecionar créditos do Plano Safra para apoiar principalmente a produção de comida. O plano anunciado nesse ano prevê empréstimos subsidiados de 475 bilhões, que é um recorde. E as mudanças no Plano Safra seriam uma determinação do presidente Lula, que determinou que a gente comece a discutir medidas de estímulo a um novo Plano Safra que estimule mais os alimentos na mesa da população. Além disso, o Haddad também falou que vai atuar para minimizar os custos de transação de compras realizadas com vale-refeição. E a gente sabe que essa alta do preço dos alimentos está influenciada diretamente pelos eventos climáticos extremos que a gente teve no ano passado, como as chuvas e as enchentes lá do Rio Grande do Sul e as secas agora no final e no meio do ano. E aí, uma das promessas do presidente Lula em 2023 tinha sido recuperar os estoques públicos e os armazéns públicos que existiam de alimentos aqui no Brasil, que poderiam ser utilizados para controlar o preço desses alimentos e que foram extinguidos durante o governo Bolsonaro e ainda não houve o retorno. Então essa seria uma atitude que o governo também poderia fazer agora para melhorar e diminuir o preço dos alimentos. E para vocês confirmarem que o agro não tá nem aí para você e não é tech, não é pop, não é tudo, a bancada ruralista, criticou a proposta do governo para reduzir as tarifas sobre importação dos alimentos. Essa galera aí que vive falando que é a favor do trabalhador. Muito a favor, né? Muito a favor. Querendo taxar os alimentos. Outra coisa que o governo Lula também está estudando é fazer uma rede estilo farmácia popular de comércio para baratear os alimentos. Então, assim, vamos acompanhar os próximos capítulos dessas histórias, vamos ver o que disso tudo que o governo Lula está prometendo vai conseguir ser feito, não vai conseguir ser feito, se isso vai surtir efeito nos preços dos alimentos. Eu espero que sim. Porém, entre tudo contanto todavia, isso tudo é só uma medida imediata que não vai acabar com a fome nem com a falta de alimentos no Brasil inteiro. Então, existem várias medidas que também poderiam ter sido tomadas e que podem ser tomadas para melhorar a vida de quem ainda passa fome aqui no Brasil e quem tem dificuldade para comprar alimentos. Então, restaurantes populares, hortas comunitárias, todo um incentivo a pequenos agricultores e, obviamente, mudar a lógica e superar o sistema capitalista faz parte da gente conseguir uma melhor alimentação e alimentos de melhor qualidade e mais baratos na nossa mesa. Por isso,
organize seu ódio para a gente superar esse sistema capitalista que tanto nos oprime, inclusive através da alimentação, como a gente sempre vê aqui. Se você chegou até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta de conteúdos de nutrição como esse, considere se tornar membro do canal, porque lá nós temos conteúdo